Hoje, falou Felipe Bueno, 21 de setembro, nós estamos a 5 dias do início do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão. Então, daqui a 5 dias, a gente vai começar a ver os candidatos a prefeito, os candidatos a vereador, né? Eles vão começar a aparecer na televisão, suas paixões no antigas. rádio. A gente vai ouvir aquelas promessas, a gente vai abrir o olho, né? Porque dia 15 de novembro é o dia do primeiro turno. E em algumas cidades, ou em muitas cidades, 29 de novembro, o segundo turno. O eleitor começa, portanto, agora a entrar naquilo que o marqueteiro do Michel Temer, o Elcinho Mouco, chama de estado de voto. Acho a expressão muito boa, estado de voto. As pessoas não estavam nem aí para a eleição, de repente elas começam a perceber que é chegada a hora de prestar atenção. Por quê? Querendo ou não querendo, pelos próximos 4 anos, a contar de janeiro do ano que vem, nós vamos ter um novo alcaide nas nossas cidades, nós vamos ter novos regedores na nossa cidade, e esse grupo é que vai comandar. A gente precisa abrir os olhos, abrir os ouvidos e começar a separar o joio do trigo, porque a gente tem que fazer a escolha. E é uma escolha muito curiosa, porque quando a gente fala de governador, ninguém sabe muito bem o que o governador faz. Sabe que é famoso. Os governadores são famosos, eles aparecem no noticiário, né? Mas governador não corta árvore, governador não recolhe lixo, governador não limpa bueiro, governador não cuida de creche, governador não cuida de transporte coletivo. Isso pelo lado municipal. Pelo lado federal, o governador não cuida de inflação, o governador não cuida de juros, o governador não tem dinheiro para valer para fazer um programa social relevante, como o auxílio emergencial, por exemplo, o Bolsa Família, que agora o governo federal quer ampliar a partir do ano que vem. Então o governador fica ensanduichado. Já o prefeito, não. Então a gente tem o presidente numa ponta, que todo mundo quer conhecer mais, quer saber, é uma eleição importante, e o prefeito, que é uma outra eleição muito importante. Não é à toa que essas eleições são separadas. A estrela da eleição desse ano é o prefeito. A estrela da eleição de 18, 22 é a eleição de presidente. O governador acaba sendo um acessório, é o segundo voto que a gente dá na eleição. São 3 votos majoritários, o senador é majoritário também, o governador a gente fica ali, a gente presta atenção, a gente quer ouvir, é evidente, mas a eleição municipal ela é exclusiva. Ela é tão importante que ela tem o seu calendário próprio. E ela ocorre junto com a dos vereadores. É um exagero que eu sempre chamo a atenção, porque há sim um exagero. A gente pega, por exemplo, a composição da Câmara dos Deputados, né, a federal, você tem um deputado para cada 400 mil brasileiros, né? E se você for pegar quantos vereadores, né, a proporção vereador-população, em alguns lugares beira um absurdo. Mas vamos pegar um exemplo, Belo Horizonte. Tem um vereador para cada 34 mil habitantes. Por que tem um vereador para cada 34 mil habitantes e no Brasil tem um para cada 400 mil habitantes? Não significa que a proporção deveria ser a mesma, mas será que Belo Horizonte precisa de 41 vereadores, né? Será que uma cidade com 900 habitantes precisa ter 9 vereadores? É um negócio assim absurdo, absurdo. É um assunto que a gente tem que enfrentar, sim, essa sobre-representação, principalmente nas cidades pequenas. É um abuso, é um absurdo. Deveria ser nossa obrigação lutar para diminuir essa estrutura, lutar para diminuir o custo dessa estrutura. Essa estrutura poderia ser voluntária nas cidades menores. Não faz sentido algum que vereador tenha que ter salário em cidade pequena. E o Brasil está cheio de cidades pequenas. Nas grandes cidades, vá lá o vereador receber um auxílio de algum tipo. Agora, a estrutura que eles têm é um negócio escandaloso. Mas, voltando ao estado de voto do Elcinho Mouco, voltando à ideia de que a gente está ligado, a gente tem uma eleição com um determinado clima, né? Já houve um tempo em que a eleição era só ideológica, né? Não estou nem falando da municipal. Vamos pegar a eleição de 1989, Collor versus Lula.
Eleição não tinha como o tema central a corrupção. Né? 1994, Fernando Henrique versus Lula. 98, né? Também não tinha como o tom central a corrupção. A partir de 2006, com o Mensalão, depois 2010 e a partir de 2014, com o Petrolão, a gente começou a ter muito forte o tema corrupção. Né? A corrupção passou a se sobrepor à discussão ideológica. 2018 aconteceu que as polarizações tradicionais, né, o país acostumado com PT versus PSDB, ou PT versus PMDB e tal, ficasse um pouco acessório com a vitória do Jair Bolsonaro. Então a gente passou a ter um novo eixo de polarização que não deixa de ser uma terceira via quando surgiu, não a terceira via como uma aliança numa visão central para deixar de lado a polarização, mas como uma aliança ainda mais radical à direita, e você tornou PT versus PSDB dois partidos de duas discussões de esquerda. Mas aí veio não só o presidente Bolsonaro para mexer nesse tacho, mas veio a pandemia. E num primeiro momento ficou parecendo, pelo discurso inicial atrapalhado, pela opção anticientífica, que o Bolsonaro, ou o bolsonarista, ou o apoio bolsonariano, ou seja lá o que for, significaria meio caminho para a derrota, para quem se grudasse ao Bolsonaro. Aí veio o auxílio emergencial. E ele não só resgatou a popularidade do início, né, do governo dele, como ele atingiu um patamar que tornou o apoio dele um negócio muito desejável. E agora você tem um jogo que ninguém sabe muito bem como se comportar. Você teve em 2018 um monte de gente colando no Bolsonaro, a começar por governadores que agora estão se opondo, né, como o João Dória, né, que usou o Bolsonaro para se eleger e agora dá pau no Bolsonaro porque parecia que dar pau no Bolsonaro era uma boa no começo da pandemia, o jogo virou e ele tem que continuar anti-bolsonariano. Então os candidatos não sabem muito bem como lidar com o Bolsonaro. Declaro que adoro o Bolsonaro, isso vai me ajudar? Depende. Se o Bolsonaro não declarar que vai me ajudar e que eu sou querido dele, eu vou ficar que nem um bobo. Não é um negócio muito interessante, né? Correr atrás dessa muleta é o caminho, ficar independente, declarar-se anti-Bolsonaro, porque de repente ficar com a parcela de votos contra o Bolsonaro pode ser bom, já que alguém vai ficar com os votos do Bolsonaro. Então é um negócio complicado que a gente vai ver como se organizam os candidatos. E saiu uma pesquisa Ibope específica para São Paulo, mas que em cada estado, em cada capital, em cada cidade isso faz sentido, sugere que o apoio de Lula, Bolsonaro ou Alckmin ou Dória tira entre 40% e 48% dos votos, aquele desejo de votar no candidato. Olha só que loucura. Qualquer um, Lula, Bolsonaro, Alckmin e Dória. O que o eleitor está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, eu não quero que você, candidato, use a muleta. Pode ser a muleta do Dória, pode ser a muleta do Bolsonaro, do Alckmin, do Lula. Eu não quero saber disso. Eu quero saber o que você tem na cabeça. Então é uma eleição que a gente vai ver muito combate, a gente vai ver muita guerra, não vai ser só uma guerra ideológica. Teve o elemento corrupção, então todos os tucanos vão ter que se explicar, todos os petistas vão ter que se explicar, todos os petebistas, todos os pepistas, todos tudo vão ter que se explicar. E na outra ponta temos uma cidade, a cidade em que a gente vive, cheia de desafios, né? As pessoas estão querendo saber o que será da vida delas. Agora, querem saber o que será da vida delas, como sugere o Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná, e disse isso no Band Eleições na semana passada, ancorado pela Sheila Magalhães. O que será a vida pós-pandemia? Estão abertos a isso? Ou querem apenas se livrar desse bode na sala em que se transformou a Covid-19 e, portanto, não vão abrir muitos ouvidos para o que dizem os candidatos? Alguns candidatos vão ter o direito de falar sobre o futuro sem falar de Covid, ou vão cobrar de todos que se posicionem especificamente sobre Covid? Nesse caso, o que os prefeitos podem fazer, né? É uma discussão louca, porque entre setembro, que nós estamos agora, né, outubro entrando,
e dezembro, muito vai acontecer sobre Covid. A gente vai ter uma data um pouco mais clara sobre vacina, de forma que as promessas para aquilo, para o que será o que serão as nossas cidades a partir de janeiro, tem um pouco de pós-Covid nisso, razão pela qual o Murilo Hidalgo chama atenção para esse ponto. Mas o eleitor que vai entrar nessa guerra e vai viver um pouco de guerra ideológica, ele acredita que existe o lixo de direita e o lixo de esquerda? Que aqui existe a segurança e a limpeza e a zeladoria de direita e zeladoria de esquerda, né? Se ele não acredita, e a maior parte dos eleitores não acredita, mas ele vai se abrir ao debate de ideias, nós vamos ver a volta do debate de ideias de 94, de 98, de 1989, ou a gente vai ter uma pancadaria sem tamanho. Há uma preocupação, e as pesquisas mostram isso, que se os candidatos começarem a ficar só no terreno do sangue, vão perder aqueles que adotarem essa política, embora a gente tenha que se preparar para uma eleição sangrenta. Não vai ser uma eleição simples. Como não é eleição americana, como não é eleição brasileira para presidente, vai ter sangue. Vai ter sangue. Qualquer deslize de um candidato aqui e ali vai ser um negócio pesado. Como vai ser? Nós vamos ver a partir do dia 26, no horário eleitoral gratuito, e no dia 1º, no primeiro debate feito após o registro oficial das candidaturas, na Band. A Band sai na frente, como toda eleição, com o primeiro debate dos prefeitos, o que é algo muito importante, né? A gente não pode descuidar, como eleitor, da eleição municipal. A eleição municipal, os novos prefeitos, os novos vereadores, eles representam uma liga de acesso à Série A da política nacional. Não deixa de ser isso. O redesenho do jogo partidário que se dá nas cidades a partir do ano que vem, com a posse dos novos prefeitos e dos novos vereadores, acaba redesenhando o jogo no Congresso Nacional, acaba redesenhando o tabuleiro da política. Então é uma oportunidade que a gente tem de exercer a cidadania, a gente não pode perder isso. Temos que ficar atentos numa variável, porque a partir de agora vão sair pesquisas e mais pesquisas com maior constância, que é a taxa de abstenção. Ela tende a ser a mais alta dos últimos tempos, tem sido crescente. As pessoas perceberam que votar é obrigatório no papel, mas não é obrigatório real, porque você paga uma multa desprezível. E quem é que quer que seu pai mais velho, quem é que quer que seu avô saia para votar? E conforme a taxa de abstenção, as pesquisas que não levam em conta a abstenção até perguntam se o camarada vai votar ou não, mas o camarada, na pergunta de intenção de voto, pergunta: você já tem candidato? Sim ou não? Se o camarada fala que não, ele só não tem candidato. Mas entre os que dizem que são A, B ou C, será que eles vão comparecer? E se a faixa etária daquele candidato for muito alta, ele tiver mais voto entre os mais velhos, talvez a gente tenha uma imprecisão nas pesquisas municipais, que são, por natureza, mais imprecisas do que as pesquisas federais. Os institutos erram mais no município do que erram no país. Então, a gente pode ter surpresas. Vamos acompanhar, a partir de quinta, horário eleitoral gratuito, dia 1º de novembro, o debate na Band.